Em 1976, Carrie chocou o público com suas cenas sangrentas, medo e brutalidade adolescente. E quase 50 anos depois, as vidas por trás daqueles rostos mudaram drasticamente. Alguns alcançaram patamares que ninguém jamais poderia imaginar. Outros desapareceram silenciosamente. E alguns mudaram de maneiras que você talvez nunca tenha notado, até agora. Junte-se a nós para redescobrir quem eles foram e celebrar o legado que deixaram. Sissy Spacek como Carrie White. Sissy Spacek nasceu em 25 de dezembro de 1949, em Quitman, Texas, EUA. Aos 26 anos, interpretou Carrie White, uma garota tímida e abusada do ensino médio com habilidades psíquicas, no filme Carrie, de 1976. Sua atuação transformou a história de terror de Stephen King em uma tragédia carregada de emoção, ancorando o terror sobrenatural em um sofrimento humano genuíno. Esse papel se tornou a espinha dorsal emocional do filme e mudou a forma como o público entendia o medo na tela. Essa profundidade não surgiu por acaso. A infância de Spacek, embora aparentemente pacífica à primeira vista, foi profundamente marcada por um isolamento silencioso e pela responsabilidade emocional precoce. Criada em uma pequena cidade do Texas, ela logo compreendeu o que significava ser diferente, principalmente por sua inclinação para a música e a performance. O ponto de virada mais significativo ocorreu com a morte de seu irmão por leucemia, uma perda que ela descreveu posteriormente como o momento em que o medo deixou sua vida para sempre. Carregando essa dor dentro de si, ela se mudou para Nova York aos 18 anos, ganhando a vida como modelo, cantora e fazendo aulas de atuação, desenvolvendo gradualmente a disciplina que mais tarde se manifestaria em Badlands e Prime Cut. Quando Carrie finalmente estreou, liberou uma resiliência que havia sido reprimida por anos. Spacek provou que não era apenas uma sensação de um filme só, escolhendo papéis exigentes que solidificaram sua reputação. Essa trajetória culminou em sua interpretação premiada com o Oscar de Loretta Lynn em A Filha do Mineiro, 1980, seguida por décadas de performances contidas, porém profundamente comoventes, em Entre Quatro Paredes e Histórias Cruzadas. Cada papel reafirmou sua capacidade de transformar a dor pessoal em uma força silenciosa e poderosa. Fora das telas, sua vida tomou um rumo completamente diferente. Em 1974, Spacek casou-se com o diretor de arte e diretor Jack Fisk, construindo uma família longe da agitação de Hollywood. Juntos, criaram 2 filhas, incluindo a atriz e cantora Skylar Fisk, equilibrando a colaboração criativa com a estabilidade familiar. Hoje, Sissy Spacek tem 76 anos e vive uma vida mais tranquila em uma fazenda na Virgínia, optando por papéis mais seletivos e privacidade criativa em vez da fama. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 15 milhões de dólares, reflete seu legado duradouro, e não uma riqueza extravagante. Mais do que bens materiais ou prêmios, seu legado reside em como ela transformou a dor em sabedoria e o silêncio em força. Piper Laurie como Margaret White. Piper Laurie nasceu em 22 de janeiro de 1932, em Detroit, Michigan, EUA. Aos 44 anos, ela interpretou Margaret White, a mãe fanática, religiosa e emocionalmente violenta no filme Carrie, de 1976. Sua atuação canalizou o horror do filme para dentro, transformando a própria casa em um lugar aterrorizante. Com essa performance, Laurie redefiniu o núcleo emocional da história e revitalizou sua carreira, que estava estagnada há muito tempo. A intensidade que ela traz para o papel reflete uma vida marcada por traumas emocionais da infância. A infância de Laurie foi marcada pela separação e isolamento após ser enviada para um internato ainda jovem. Esse sentimento de abandono a acompanhou até a vida adulta, onde a atenção de Hollywood chegou cedo, mas ofereceu pouca proteção. Mesmo após o sucesso estrondoso do filme The Hustler em 1961, a estabilidade continuava a lhe escapar, levando-a a se dedicar ao teatro e à televisão, enquanto a pressão interna aumentava silenciosamente. Foi somente com o papel de Carrie que Laurie deixou de buscar aclamação. Esse papel abriu portas há muito fechadas, conduzindo a performances aclamadas pela crítica em filmes como Children of a Lesser God e na série de sucesso Twin Peaks. Essas personagens refletem uma atriz que não tinha medo de expor suas feridas emocionais em vez de escondê-las. No entanto, sua vida privada teve um preço alto.
Laurie casou-se com o crítico de cinema Joe Morgenstern em 1962 e, embora tivessem uma filha juntos, o relacionamento foi repleto de dificuldades devido a desequilíbrios criativos e distanciamento emocional. O divórcio de Laurie em 1982 a levou a um período de depressão, mas ela se recusou a desaparecer. Continuou trabalhando regularmente, escrevendo memórias, esculpindo e retornando às telas com perseverança silenciosa. Infelizmente, ela faleceu em 14 de outubro de 2023, em Los Angeles, aos 91 anos, após um longo período de complicações de saúde devido à idade avançada. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 5 milhões de dólares, Piper Laurie deixou um legado não de extravagância, mas de resiliência. Seu legado permanece vivo em performances que transformaram o isolamento pessoal em uma força psicológica inesquecível. Amy Irving como Sue Snell. Amy Irving nasceu em 10 de setembro de 1953, em Palo Alto, Califórnia, EUA. Aos 23 anos, ela interpretou Sue Snell, uma garota atormentada pela culpa após participar do bullying contra Carrie, no filme Carrie, de 1976. Sua atuação trouxe uma consciência moral ao filme, criando um destaque único de remorso e humanidade na história. Sam Sue Snell, Carrie teria sido pura crueldade. Irving transformou isso em uma tragédia. Essa consciência emocional se formou muito cedo. Criado em uma família imersa nas artes, com o pai sendo diretor e a mãe atriz, Irving viajava frequentemente entre cidades e teatros. Ela aprendeu disciplina desde cedo, mas também teve que suportar o peso de expectativas implacáveis. Na adolescência, a Broadway e as escolas formais de teatro substituíram a adolescência normal, impulsionando-a rumo ao profissionalismo, antes que a estabilidade emocional tivesse a chance de se desenvolver. Essa pressão inicial moldou uma carreira baseada no intelecto e não na ostentação. Após seu papel como Carrie, Irving transitou com facilidade entre o cinema, a televisão e o teatro, recebendo uma indicação ao Oscar por Yentl em 1983 e, posteriormente, aclamação da crítica por Traffic em 2000. Papéis em séries como Alias e a dublagem de Jessica Rabbit em Uma Cilada para Roger Rabbit ampliaram seu leque de atuação, demonstrando sua capacidade de incorporar personagens diversos. No entanto, sua vida pessoal se mostrou mais turbulenta do que sua persona na tela. Irving casou-se com Steven Spielberg em 1985 e, embora o casamento tenha gerado um filho, desmoronou sob o peso da fama mundial e das frequentes ausências do marido. O divórcio em 1989 foi emocionalmente devastador, apesar de um acordo financeiro substancial, e ela admitiu posteriormente ter enfrentado dificuldades psicológicas. Os casamentos subsequentes com Bruno Barreto e depois com Kenneth Bowser ofereceram mais estabilidade, embora nenhum tenha apagado as marcas do primeiro rompimento. Amy Irving tem agora 73 anos. Vive uma vida mais tranquila, dedicando seu tempo à música, à atuação em trabalhos selecionados e a projetos pessoais. Com um patrimônio líquido estimado em 120 milhões de dólares americanos, acumulado ao longo de décadas de trabalho, investimentos e remunerações passadas, sua história nos lembra que o sucesso não protege o coração, apenas o desafia de maneiras diferentes. Betty Buckley como a Senhora. Collins. Betty Buckley nasceu em 3 de julho de 1947, em Big Spring, Texas, EUA. Aos 29 anos, interpretou a Senhora. Collins, uma professora de educação física que tenta, sem sucesso, proteger Carrie, no filme Carrie, de 1976. Seu papel personifica a fragilidade da autoridade, sendo a única voz adulta que tenta impedir a crueldade antes que ela se torne fatal. Esse fracasso silencioso apenas intensifica a sensação de inevitabilidade do filme. Essa tensão espelha os próprios começos de Buckley. Criada em uma família militar rígida, com um pai coronel da Força Aérea, ela suportou pressão física e mental, o que corroeu sua autoconfiança desde cedo. A disciplina governava seu dia a dia, deixando pouco espaço para a vulnerabilidade. Cantar e se apresentar se tornaram seu refúgio, um lugar onde a dor podia ser transformada em controle em vez de medo. Esse refúgio se transformou em uma carreira notável. Buckley ganhou destaque na televisão com a série 8 is Enough, e depois conquistou os palcos da Broadway ao ganhar um prêmio Tony pelo musical Cats em 1983, tornando sua voz lendária. Papéis no cinema.
como em Tender Mercies e, posteriormente, M-Split, provaram que ela podia retratar tanto ternura quanto maldade, transitando perfeitamente entre o palco e a tela. No entanto, sua vida privada nunca seguiu um padrão convencional. Buckley casou-se com Peter Flood em 1972, mas o casamento terminou 7 anos depois devido à incompatibilidade e às pressões do trabalho. Ela optou por não se casar novamente nem ter filhos, dedicando-se inteiramente ao seu trabalho. Anos de esforço excessivo na voz resultaram em um grave trauma vocal, forçando-a a redescobrir aquilo que definia sua identidade. Hoje, aos 79 anos, Betty Buckley continua a se apresentar, lecionar e gravar música com a disciplina forjada em sua jornada de superação da doença. Após vencer o câncer de mama diagnosticado em 2010, ela continuou a trabalhar com lucidez e propósito claro. Com um patrimônio líquido estimado em 4 milhões de dólares americanos, seu legado reside não no conforto, mas na resiliência, expressa através de sua música. John Travolta como Billy Nolan. John Travolta nasceu em 18 de fevereiro de 1954, em Englewood, Nova Jersey, EUA. Aos 22 anos, ele interpretou Billy Nolan, o bandido imprudente que contribuiu para a ruína de Carrie no filme Carrie, de 1976. Embora não fosse o personagem principal, sua atuação capturou perfeitamente a crueldade superficial que alimentou a tragédia da história. Essa atuação prenunciou sutilmente uma carreira marcada por extremos. Esses extremos começaram muito cedo. Sendo o caçula de 6 filhos em uma família com dificuldades financeiras, Travolta amadureceu muito rapidamente. Com um pai que era atleta semiprofissional e uma mãe que era atriz, atuar era tanto uma fonte de sustento quanto uma responsabilidade para ele. Devido a dificuldades acadêmicas, ele abandonou o ensino médio aos 17 anos para seguir a carreira de ator, uma decisão que causou tensão em sua família, mas que acabou levando à fama. A fama chegou de forma repentina e impactante. Os filmes Os Embalos de Sábado à Noite e Greasy transformaram Travolta em um ícone global antes de ele completar 25 anos, e décadas depois marcaram um ressurgimento de sua carreira com filmes do gênero suspense. Contudo, em meio a esses momentos de glória, houve contratempos na carreira, ridicularização pública e uma pressão implacável para se reinventar. Filmes posteriores, como Hairspray, mostraram uma disposição para desafiar sua própria imagem, mesmo quando os críticos se mostravam hesitantes. Sua vida privada, porém, guardava feridas ainda mais profundas. Travolta casou-se com a atriz Kelly Preston em 1991 e, juntos, construíram uma família que se tornou seu apoio emocional. Essa estabilidade foi abalada em 2009 com a morte do filho deles, Jet, vítima de epilepsia, deixando Travolta devastado. O luto se aprofundou quando Preston faleceu de câncer de mama em 2020, forçando-o a se isolar emocionalmente por um longo período e a se apoiar na fé e na família para lidar com a situação. Hoje, John Travolta, de 72 anos, leva uma vida relativamente privada, mas permanece ativamente envolvido na produção cinematográfica, ainda que seletivamente. Seu patrimônio líquido estimado é de 250 milhões de dólares americanos, proveniente de sua carreira como ator, projetos de aviação e investimentos imobiliários, um contraste marcante com as perdas pessoais que marcaram seus últimos anos. Por trás do sorriso de uma lenda de Hollywood, esconde-se um homem moldado tanto pela dor quanto pela admiração. Sidney Lassick como Senhor. From. Sidney Lassick nasceu em 23 de julho de 1922, em Chicago, Illinois, EUA, aos 54 anos. Interpretou o Senhor. From, um professor de inglês amargo e sarcástico, no filme Carrie, de 1976. Seu personagem personifica a crueldade da instituição, evidenciando como o poder pode humilhar em vez de proteger. Essa frieza e distanciamento reforçam ainda mais a sensação de isolamento no filme. Sua vida começou em meio à tensão. Nascido em uma família pobre de imigrantes judeus russos, Lassick cresceu em circunstâncias econômicas difíceis e enfrentou discriminação social. Trabalhou desde jovem e mais tarde serviu na Marinha dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Uma experiência que moldou sua visão de mundo. O medo da sobrevivência o assombrou, mesmo após o fim da guerra. A atuação tornou-se sua fuga, não sua salvação. Lassick construiu uma carreira estelar como ator coadjuvante, participando de mais de 200 projetos de cinema e televisão. Ele se tornou inesquecível por seu papel como Charlie Cheswick em Um Estranho no Ninho.
Seus papéis em séries como Arquivo X solidificaram sua reputação por dar vida a personagens complexos e assombrosos. Infelizmente, Sidney Lassick faleceu em 12 de abril de 2003, em Los Angeles, devido a complicações relacionadas ao diabetes. Ele tinha 80 anos. Ele está sepultado no cemitério memorial Mount Sinai, marcado por uma lápide simples com seu nome e a estrela de Davi. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 500 mil americanos, seu legado reside em suas performances memoráveis, e não em recompensas materiais. Nancy Allen como Chris Hargensen. Nancy Allen nasceu em 24 de junho de 1950, no Bronx, Nova York, EUA. Aos 26 anos, interpretou Chris Hargensen, a principal valentona que orquestrou os atos humilhantes contra Carrie no filme Carrie, de 1976. Sua atuação exibiu extrema crueldade, dando ao filme uma vilã verdadeiramente humana e desencadeando uma série de atos violentos. Sam Chris. Aquele terror jamais teria sido desencadeado. Aquela brutalidade foi aprimorada desde muito jovem. Criado em um bairro operário de Nova York, com um pai policial e uma mãe dona de casa, Allen cresceu em um ambiente de violência urbana e sob a pressão de escapar da pobreza. A dança tornou-se seu refúgio, embora o desgaste físico e as lesões tenham complicado esse caminho. A atuação foi uma segunda válvula de escape, mas a falta de confiança e as dificuldades acadêmicas lançaram uma sombra sobre sua carreira. Depois de Carrie, Allen se aproximou do diretor Brian De Palma, atuando em Vestida para Matar e Blowout, performances aclamadas pela crítica e que lhe renderam indicações ao Globo de Ouro. Mais tarde, ela alcançou fama mundial por seu papel no filme RoboCop. Embora tivesse um emprego estável, a pressão psicológica decorrente dos papéis exigentes e das pressões da indústria cinematográfica foi se acumulando gradualmente. Sua vida pessoal tornou-se instável. Allen casou-se com Brian De Palma em 1979, mas o casamento terminou em 1984 devido a tensões criativas e emocionais. Os casamentos subsequentes com Craig Shoemaker, mais tarde, com Randy Bailey, também terminaram em divórcio, deixando-a sem filhos e lutando contra períodos de depressão. Com o tempo, ela optou por se distanciar de Hollywood em vez de confrontá-la. Nancy Allen, agora com 76 anos, leva uma vida mais tranquila, dedicando seu tempo ao ativismo social em vez de atuar. Após deixar o cinema em 2008, tornou-se diretora executiva de um centro de apoio a pacientes com câncer, reformulando seu legado em torno do serviço comunitário. Com um patrimônio líquido estimado em US$ 4 milhões americanos, sua história termina não com aplausos, mas com um profundo senso de propósito. Michael Talbot como Freddy. Michael Talbot nasceu em 2 de fevereiro de 1955, em Waverly, Iowa, EUA. Aos 21 anos, ele interpretou Freddy, um dos adolescentes agressivos envolvidos no bullying no filme Carrie, de 1976. Seu papel contribuiu para retratar a mentalidade de grupo, levando a crueldade além dos limites aceitáveis. Embora sua aparição tenha sido breve, sua presença adicionou autenticidade ao filme. Sua infância foi relativamente tranquila, mas ainda assim repleta de pressão. Criado em uma pequena cidade do meio-oeste americano, Talbot enfrentou pressão ao escolher a carreira de ator em vez da estabilidade e se mudar para Hollywood ainda jovem. A incerteza desse momento decisivo gerou tensão muito antes do sucesso chegar. No entanto, sua perseverança o ajudou a progredir ainda mais na televisão. Talbot ficou amplamente conhecido por seu papel como o detetive Stanley Switek em Miami Vice, um papel que moldou sua carreira ao longo da década de 1980. Ele também apareceu em séries como First Blood e National Lampoon's Vacation, frequentemente interpretando personagens com personalidades erráticas ou impulsivas. Com o tempo, sua atuação intensa se tornou sua marca registrada. À medida que seus papéis diminuíram no início dos anos 2000, ele se aposentou completamente da atuação em 2003, optando pela estabilidade pessoal em vez da transformação. Hoje, Michael Talbot tem 71 anos e vive em Waverly, Iowa, bem distante da indústria que um dia definiu seu nome. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 2 milhões, conquistado durante seus anos nas artes, ele representa uma retirada rara, deliberada, discreta e decisiva de Hollywood. Solis como Norma Watson. Solis nasceu em 17 de julho de 1950, em Frankfurt, Alemanha.
Aos 26 anos, interpretou Norma Watson, uma das garotas envolvidas no bullying no filme Carrie, de 1976. Embora inicialmente escrita como uma personagem secundária, seu papel evoluiu gradualmente para o de uma antagonista secundária, contribuindo para a crueldade trágica do filme. A presença dela aumentava a tensão dentro do grupo, tornando o horror verossímil. Essa sensação de desconforto refletia sua infância. Criada em uma família internacional em constante mudança, com pai holandês e mãe americana, Solis passou a infância no Marrocos, na Venezuela e na Bélgica. A constante mudança de um lugar para outro fomentou a fluência cultural, mas também causou instabilidade emocional, deixando-a com a sensação de estar perdida. Atuar tornou-se uma forma de encontrar consolo quando nada mais lhe oferecia estabilidade. Carrie abriu as portas para o estrelato, conquistando o coração dos fãs em vez da fama convencional. No final da década de 1970, Solis tornou-se um rosto familiar no gênero de terror, com filmes como Halloween e Rock and Roll High School, seguidos por sucessos como Stripes. No entanto, esse trabalho também teve seu preço. Durante uma cena de baile de formatura em Carrie, ela sofreu uma ruptura do tímpano, uma lesão que simbolizava o fato de que até mesmo papéis coadjuvantes exigiam considerável esforço físico. Sua vida pessoal também refletiu reviravoltas semelhantes. Solis casou-se com Dennis Quaid em 1978, após se conhecerem em um set de filmagem, mas o casamento fracassou devido à rivalidade entre suas carreiras e às frequentes separações. Um casamento posterior, para voltarem a morar juntos, resultou em 2 filhos, mas também terminou em divórcio. Cada mudança apenas reforçava a instabilidade que a atormentava desde a infância. Hoje, Solis tem 76 anos. Está praticamente aposentada da atuação, mas ainda é amada pelos fãs de filmes de terror do mundo todo. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US$1 milhão americanos, seu legado reside mais em filmes clássicos do que em dinheiro. Ela continua sendo um ícone, demonstrando que papéis passageiros podem deixar uma impressão duradoura. Priscilla Pointer como Senhora Snell. Priscilla Pointer nasceu em 18 de maio de 1924, na cidade de Nova York, EUA. Aos 52 anos, interpretou a senhora Snell, a mãe quieta, porém conflituosa, de Sue, no filme Carrie, de 1976. Sua personagem está à beira da tragédia, representando a culpa dos pais que percebem que é tarde demais. Essa presença contida adiciona profundidade emocional às consequências da tragédia. Sua sensibilidade foi moldada desde cedo pelas dificuldades. Crescendo durante a Grande Depressão, Pointer vivenciou a pobreza em primeira mão e entrou na vida adulta carregando o peso da responsabilidade. Trabalhou desde cedo para sustentar-se e buscou o teatro não por privilégio, mas como uma forma de escapar da insegurança financeira. Disciplina e resiliência tornaram-se ferramentas de sobrevivência muito antes de se tornarem habilidades de atuação. Essa base sustentou uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas. Pointer participou de mais de 90 filmes e programas de televisão, ganhando reconhecimento com filmes como Dallas, Veludo Azul e A Hora do Pesadelo 3. Frequentemente escalada para personagens austeras, autoritárias, mas vulneráveis, ela trazia uma autenticidade discreta em vez de ostentação. Mesmo interpretando mães repetidamente, evitava o sentimentalismo, optando pela contenção. Sua vida pessoal era bastante estável. Pointer foi casada com o diretor Jules Irving de 1947 até a morte dele em 1979, com quem teve 3 filhos, incluindo a atriz Amy Irving. Em 1980, casou-se com o ator Robert Simons, e o casamento durou até a morte dele em 2007. Essa segunda perda marcou uma profunda ruptura emocional no fim da vida, após décadas de trabalho conjunto e amizade. Infelizmente, Priscilla Pointer faleceu em 28 de abril de 2025, em Ridgefield, Connecticut, de causas naturais relacionadas à idade avançada. Ela tinha 100 anos. Com um patrimônio líquido estimado em US$3 milhões, conquistado por meio da perseverança e não da fama, ela é lembrada não por sua popularidade, mas por sua longevidade e força silenciosa. William Katt, como Tommy Ross. William Katt nasceu em 21 de fevereiro de 1951, em Los Angeles, Califórnia, EUA.
aos 25 anos, interpretou Tommy Ross, o estudante universitário de bom coração que levou Carrie ao baile de formatura no filme Carrie, de 1976. Seu personagem trouxe compaixão a uma história repleta de crueldade. Essa ternura só torna o fracasso do filme ainda mais doloroso. Essa sensibilidade vem de uma infância instável. Nascida em uma família de atores famosos, com o pai Bill Williams e a mãe Barbara Hale, Cat cresceu sob a pressão constante das expectativas. As constantes mudanças devido ao trabalho dos pais o deixaram solitário, e ele inicialmente se voltou para a música como uma forma de escapar da realidade, antes de se dedicar completamente à atuação. Desde jovem, para ele, a criatividade não tinha a ver com fama, mas com sobrevivência. O papel de Carrie abriu muitas portas, mas foi a televisão que, em última análise, moldou quem ele é hoje. No início da década de 1980, Cat alcançou a fama com o filme O Maior Herói Americano, The Greatest American Hero, que combinava vulnerabilidade e humor de uma forma que o público adorou. Filmes como House e papéis posteriores em séries como Heroes o ajudaram a manter seu reconhecimento, embora o trabalho fosse esporádico. Entre um projeto e outro, ele enfrentou dificuldades financeiras discretamente, uma realidade raramente associada a figuras famosas. Sua vida pessoal também foi tumultuada. Cat casou-se com Deborah Kahane em 1979 e tiveram 2 filhos, mas as pressões da incerteza na carreira levaram ao divórcio em 1992. Um ano depois, ele se casou com Danielle Hirsch, construindo uma segunda família que lhe ofereceu maior estabilidade emocional. No entanto, os longos intervalos entre os papéis deixaram tensões persistentes. Em 2026, aos 75 anos, William Cat continua trabalhando seletivamente como ator, roteirista e em projetos criativos iniciados por fãs, relacionados a seus papéis anteriores. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de $500 mil americanos, sua vida reflete perseverança em vez de extravagância.